Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Damien, do canal Damien Tempest. A essa altura vocês me conhecem muito mais do que bem. E hoje estamos aqui com um vídeo que estava bem atrasado, né? Peço desculpas por isso. Falei que ia postar num dia, não consegui postar, tive os imprevistos. Mas agora finalmente estou aqui com vocês pra gente falar e ter mais um episódio do Damien Responde. Se não me engano, esse é o de número 5 ou 4. Eu vou ver na hora que eu colocar o título desse vídeo, mas vocês já estão sabendo disso. E sem mais enrolação, bora para as perguntas. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é do J-Vibes. Ele diz: Como todo mundo já sabe, eu sou fanboyzinho do Exército Poseidon. Acredita que ele vai ser usado para mais alguma coisa no futuro canônico da obra? Além disso, quais suas opiniões sobre o futuro de Rise? Está gostando do rumo da obra ou acha que pode melhorar? Perguntas muito boas aqui. Eu não sei se Poseidon vai ter mais alguma utilidade no futuro canônico da obra. Particularmente, eu gostaria bastante disso. Mas eu não sei em que Poseidon pode ajudar no próximo momento. Né? De guerreiro ele só tem o Sorento, mais ninguém, né? Todos os outros estão mortos. E ele está tendo um aproveitamento de fato assim agora em Rise of Poseidon, que é uma obra não canônica. Não sei se o Kurumada vai querer trazer esse tipo de elemento para a própria obra principal. Né? Gostaria, porque eu acho que Poseidon ainda tem espaço na obra, talvez agindo em nome de Atena, como uma defensora dela em um dado momento, já que eles foram aliados por conveniência em nome da Terra. Porque se Atena perde a Terra ali, não é Poseidon que vai governar, né? E o que ele quer é governar a Terra. Ele quer reconstruir a humanidade. E ele não pode fazer isso se a Terra estiver no controle de um outro deus, como Artemis, Apolo ou o próprio Zeus. Não seria interessante a gente poder ver uma espécie de aliança entre eles. Mas eu acho difícil que isso aconteça. Infelizmente eu acho difícil. E aí ele pergunta sobre Re-Rise, né? Minhas opiniões sobre Re-Rise, o futuro da obra, etc. Assim, Rise of Poseidon é uma obra interessante. Eu gosto de Rise. Eu acho que ela tem boas coisas ali. Eu acho que o Suda melhorou nos últimos capítulos, especialmente. As lutas têm um ritmo legal. Eu gostei de alguns flashbacks e acontecimentos que a gente teve, principalmente envolvendo o Bayan de Cavalo Marinho e o de Scylla. Mas de uma forma geral, Re-Rise não é nada especial, assim, na minha visão, né? As pessoas gostam muito porque tem muito fanservice ali no meio, tem coisas do mangá clássico, o Suda puxa muitas coisas do mangá clássico, mas eu não sei se é uma obra que merece esse clamor todo que tem, pelo menos na minha opinião. Então, eu gosto de Re-Rise, acho que tá indo bem, acho que poder melhorar, acho que toda obra pode, mas Re-Rise é uma obra que foi feita para que não seja tão grande assim, na minha opinião. Até porque ela conta a história só dos Marinas, vai ser uma obra curta. Não acho que a gente esteja tão longe assim do final. Já que só falta o Enéas para ser derrotado. E aí tem que ir lá pra Nemesis. Eu não lembro se tem mais um guerreiro lá. Mas não tem tanta coisa assim envolvendo Re-Rise ainda em si. Pra ser apresentada pra gente e mostrada pra gente, na minha opinião. Então, acho que eu fico com essa resposta. Acho que foi boa. Pergunta aqui da Moon. O que você acharia se uma mulher assumisse o posto de grande mestre do santuário? Eu acharia interessante. Por que não? A gente só teria que ter uma Amazônia de Ouro, né? Que é uma coisa que a gente só teve no Ômega, em Darkwing agora também. E tivemos no filme A Lenda do Santuário, né? Que mudaram o Miro para a Miro. Mas acharia interessante. Por que não? Acho que no futuro a gente pode ver isso sim. Talvez até em uma outra obra de cavaleiros, como Darkwing, por exemplo. A gente vê, sei lá, Eulalia como grande mestre. Acho que seria interessante. Por que não? Pergunta do Luiz Felipe. Os poderes dos cavaleiros se baseiam em manipulação atômica, certo? Uns aceleram os átomos e criam fogo, outros desaceleram e criam gelo, outros constroem rosas, correntes, discos cortantes. Há alguma possibilidade de se reconstruírem também sangue, córneas, etc. Então, eles não criam fogo. Não criam rosas, não criam discos cortantes. Discos, rosas, as massas da armadura de Cérbero, o escudo de Perseu, tudo isso são acessórios de armadura. Fazem parte da armadura desses cavaleiros, né, de prata, de ouro, não interessa. São acessórios como as armas de Libra são, entre aspas, acessórios, são armas, são coisas vinculadas à própria armadura.
E essa questão do criar fogo é uma coisa que as pessoas entendem um pouco errado, na minha opinião. Não é que o Ikki cria fogo. Sai fogo na mão dele, por exemplo. Mas o golpe Ave Fênix, né? Ele gera uma fricção no ar, que aí dá essa impressão do fogo, etc. E tem muita coisa que é só visual pra gente, tanto o anime quanto o mangá. As pessoas acham que é fogo, tem fogo desde o início do anime, etc. O Yoga é diferente. O Yoga ele manipula o ar. E aí o ar congelado gera-se o frio gera o gelo. E aí sim ele consegue manipular o ar congelado. Mas é isso que ele fala manipula o ar frio, não o gelo. Ele não cria o gelo, entende? Sobre essa questão de se reconstruírem, não, né? O único que a gente viu fazendo esse tipo de coisa até hoje foi o Odisseu. O Odisseu conseguiu se reconstruir, etc. Mas tudo graças ao poder do Asclépio, né? Pelo menos até que se prove ao contrário, e na minha interpretação também foi isso. Ele conseguiu fazer isso, ele se reconstruiu mais de uma vez. Primeiro contra o Caim, depois contra o Shijima também. Mais uma pergunta aqui agora do Bruno Lombardo. Acha que o Odysseus pode entrar na Saga dos Céus? Não, eu acho que o papel do Odysseus vai acabar em Next Mansion, e eu gostaria que acabasse em Next Mansion. Não sei se eu veria como muito positivo a gente ver o Odysseus indo mais longe assim na obra, sendo que eu acho que o papel dele já acabou. Pergunta do Nero. Você acha que além de Artemis, veremos outros deuses do Olimpo na próxima saga? Sim, acho que a gente vai ver o Apolo, vai ver os Zeus, talvez a gente veja o Ares. Os outros é difícil dizer, né? Nenhum deles tem um perfil lá de muito lutador, talvez Hera. Mas acho que a gente vai ver sim outros deuses. Não muito. Não criaria expectativa de todos os deuses tendo exército lutando contra Atena. Por mais que uma entrevista do Kurumada ele fale sobre isso. Até por uma questão de tempo, de idade, uma série de fatores na verdade. Que eu até posso fazer um vídeo separado falando um pouco sobre. E aí, outra pergunta do Nelo. Ele diz assim, ó. Você acha que o Kurumada foi preguiçoso ao reaproveitar os espectros com as mesmas Sapuris já apresentadas na saga clássica e não mostrar nenhuma nova? Você acha que o Kurumada fez o exército de Hades ser meio fraco demais, principalmente em ND com os juízes, que já foram derrotados? Acha que Hypnos e Thanatos que fizeram a maior parte do trabalho nessa guerra? Não acho que o Kurumada foi preguiçoso. Primeiro porque a Guerra Santa não era o foco de ND. A Guerra Santa era algo que corria por fora em Next Mansion, tá? A gente viu o espectro de Papillon, a gente viu menos espectros na verdade, vimos os juízes, o espectro de Papillon, vimos o de Verme, se eu não estou enganado também contra o Kaiser, que a gente teve essa repetição, vimos menos espectros, porque o foco não era a Guerra Santa, né? Nunca foi a Guerra Santa. Mas não acho que ele foi preguiçoso, não sei por que ele teria que apresentar alguma nova. São necessidades que às vezes eu acho que a fã não tem, que são meio desnecessárias assim. Eu entendo que as pessoas querem ver, etc e tal, mas isso muda no andamento da história? Isso muda em alguma coisa de fato, algum sentido prático? Na minha opinião, não muda. Não acho que o Kurumada fez o exército de Hades ser fraco demais, muito pelo contrário. O Vermir, estupidamente forte, o Suikyo era forte também, ele só não era do mesmo nível dos outros. E o Chagall a gente não pôde ver todo o potencial dele porque ele foi literalmente apagado pela flecha da deusa. O de Verme foi derrotado facilmente, o de Papillon foi derrotado com alguma dificuldade pelo tema, da mesma forma que os espectros da saga clássica também perderam todos. Nenhum levou grandes adversários, tirando o Niobe com o Aldebaran. Então, não. Acho que tá tudo no mesmo nível, na verdade. É tudo uma questão de impressão. E sobre Hypnos e Thanatos, etc. Na Taizen tem uma parte lá que fala sobre os dois, o Hypnos e o Thanatos. E eles dizem que eles não se importavam muito com os espectros morrendo ou não, porque as estrelas malignas poderiam escolher outros hospedeiros. Então não necessariamente a gente vai ter Hypnos e Thanatos matando todos os Cavaleiros de Ouro. Até porque não faria sentido com a destruição das armaduras.
né? Se eles destruíssem as armaduras, por que eles não teriam matado Xion e Dooku, sendo que eles só poderiam ser derrotados teoricamente por uma armadura divina? As armaduras de ouro não teriam poder contra eles. Eles não teriam poder, né? Os Cavaleiros de Ouro não teriam esse poder. Então, o mais provável que tenha acontecido na Linha do Tempo original é que, se esses juízes foram derrotados e etc., as estrelas escolheram outros, a Guerra Santa, entre aspas, recomeçou, lutaram, os Cavaleiros de Ouro perderam, os Espectros perderam, e no final só sobrou Shun e Dooku, e só Deus sabe como Hypnos e Thanatos foram selados. Certo? Pergunta do Rodrigo F7SB. Por que você odeia o Gestalt? Next Dimension é meio que uma saga de transição, não tipo a do Poseidon, ou estou exagerando? E por último, tenho a impressão de que o Sei e companhia são mais fortes no mangá. Se me lembro bem, eles não têm um respiro sequer como no anime. Respondendo de baixo para cima a pergunta, não acho que eles sejam mais fortes no mangá. Acho que é a mesmíssima coisa, na verdade. Mas sim, no mangá eles têm nenhum respiro. Eles de fato lutam uma coisa atrás da outra, e não param. No mangá, no anime eles até têm, né, essas cenas aí de mais slice of life, uma coisa mais vida cotidiana assim, que eu sei que muita gente gosta, mas eu prefiro o mangá. Prefiro que as coisas sejam mais diretas assim. Eu acho que Next Dimension é uma obra de transição, sim. Eu tô querendo falar sobre isso, sobre o papel de Next Dimension dentro de Cavaleiros do Zodíaco, como funciona. Mas creio que é uma obra de transição também. E não é que eu odeio o Gestalt, né? Falando sério, fora as minhas brincadeiras que eu faço principalmente no Twitter, eu acho que o Gestalt ele é um personagem que ele poderia ter sido muito interessante se ele não tivesse uma construção muito tosquinha. Eu não acho legal a gente olhar pra ele e ver que ele tinha uma alucinação de que ele era meio égua. E eu até entendo a questão do apego aos mortos e etc e tal, que o Yoga fala, mas eu levo muito menos a sério ao fato de ser um animal do que ser um ser humano. Ao fato de ser um cavalo, uma égua, do que ser um parente, que etc, que causou uma alucinação tão poderosa nele, a ponto das pessoas acreditarem que ele é um centauro. Isso não me desce, isso eu não acho interessante. Eu acho que deixa o personagem muito tosquinho. E o fato dele ser tosquinho me incomoda. Principalmente pela constelação que ele tá, pelos outros representantes da constelação. Eu acho que o Gestalt deve muito em muita coisa. Além dele ser um personagem que aparece muito pouco. Eu não tenho tempo nem de, talvez, criar uma empatia com ele posteriormente. Então eu acho que ele não foi um personagem muito bem aproveitado. Eu não odeio ele, nada do tipo. Só não gosto da forma como ele foi construído. E nem da forma como ele aparece dentro da história de Next Dimension. Luke Lucy agora. Você gostaria de ver o Shiryu como grande mestre do santuário? Acredito que atualmente, com os cavaleiros que restaram, ele seja o mais indicado para esse posto. Gostaria, e já falei sobre isso em algumas lives. Eu acho que o Shiryu é de fato o mais recomendável ao grande mestre dentre os cavaleiros de bronze e prata que ainda estão vivos, né? Eu acho que ele é o mais sábio, é o que conseguiria lidar melhor com as coisas, principalmente agora com o término da construção dele em Next Dimension. E mais uma pergunta, Luke Lucy. Na sua opinião, a ND Saori deveria ter continuado com a sua aparência dos primeiros capítulos dessa saga? Particularmente eu acho um baita desperdício a trollagem do Cronos a transformando em um bebê. É só pra nerfar ela, porque se ela tivesse na forma original dela, ela iria resolver tudo muito fácil. Simples assim, ela iria tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Até porque a Saori é muito forte. Agora a Saori tem poderes plenos de Athena. Se a Saori bebê criança, bebê e criança, foi capaz de fazer tudo o que ela fez já em ND, imagina ela adulta. Não teria história. O Asclepio não seria uma ameaça. O Cardinale não teria sido uma ameaça. O Shijima não teria que protegê-la. Várias coisas não aconteceriam. Então a Saori ser nerfada a esse ponto serviu ao roteiro pra gente ver a história de Next Dimension que a gente viu. Então, não acho que ela deveria ter continuado com a aparência normal dela, porque a ND precisava desse tipo de coisa para poder funcionar. Pergunta do Henrico agora. Se Ikki decide continuar lutando contra o Canon, quem você acha que venceria? Naquele ponto, eu acho que o Ikki daria um jeito de ganhar, mas o Canon
ele é mais forte que o Ikki naquele momento, na minha opinião. Tá? É lógico que a gente ia levar em conta várias coisas, né? Protagonismo, emoção, pipipopó. Mas acho que talvez o Canon ainda tivesse vantagem e conseguisse vencer. Por ele ser superior ao Ikki, no meu entendimento, pelo menos. Pergunta do Luiz Felipe. Quando uma armadura morre e seu portador sucumbe com ela no cemitério das armaduras de Jamiel, o Mu ou o construtor de armaduras da época precisa recriá-la do zero, ou o próximo cavaleiro daquela constelação obrigatoriamente tem que ir lá buscar a armadura morta? Não sei se eu entendi muito bem, mas tentando levar o exemplo em conta, o Mu é um reparador de armaduras. Então ele repararia a armadura. Imagino que a armadura seria devolvida ao santuário ou ao local de treinamento que ela pertence, e o próximo cavaleiro da próxima geração poderia buscá-la com ela restaurada. Não teria que buscá-la morta. E mais uma pergunta dele. Athena sempre reencarna aos 14 anos antes dos silos que prendem Poseidon e Hades perderem o efeito, pois ao contrário dos outros deuses que trabalham com possessões, ela gera um corpo humano e amadurece nele. Ela já chegou a aprisionar outros deuses ou ela nem precisa? Hades foi selado. Poseidon foi selado. O Asclépio foi selado. Então, nós temos exemplos desde o início da obra de deuses que foram selados, aparentemente por ela, porque tem o selo dela ali envolvido. Mais uma pergunta do Luiz Felipe. Acompanhando as guerras santas de eras diferentes, percebi que é normal os controladores de Cosmo trocarem de chefe. O Cavaleiro vira Marina ou Espectro e vice-versa. Existe uma escassez de controladores de Cosmo ou são sempre os mesmos guerreiros reencarnando? Não. Né? Se a gente for olhar para o mangá original, quando você tá lá no Cócito, o Valentine fala para ele que aquelas são as almas de vários cavaleiros de Atena que lutaram nas Guerras Santas desde as eras mitológicas. Então, o que a gente tem é que sempre nascem novos cavaleiros, sempre vão nascendo novos cavaleiros, e os cavaleiros antigos morreram e estão aprisionados, suas almas estão aprisionadas e sofrendo no Cócito. Isso agora mudou, o inferno foi destruído, etc. Mas a gente ainda não tem uma noção exata de como essas coisas vão funcionar. Então, a escassez, entre aspas, assim, né, de controladores de Cosmo acontece porque o Cosmo, você ser um cavaleiro, ele é uma coisa muito rara, é uma coisa muito exclusiva. Só existem 88 armaduras. Então existe escassez nesse sentido. Os marinas não têm acesso a Cosmo naturalmente, é a escama que faz isso, e os espectros da mesma maneira, é a Sobrepeliz ou a Sapuris que faz isso. Certo? Pergunta aqui do Rodrigo, mais uma. Ele pergunta por que você odeia o anime? Rodrigo, eu não odeio o anime, eu nunca disse que eu odeio o anime, e eu não sei de onde você tirou isso. A minha questão com o anime é uma só. Eu acho que o anime envelheceu mal. Eu acho que o anime, hoje em dia, não cativa mais e não entrega mais o que entregava nos anos 80, 90, por uma questão óbvia. Houve uma evolução técnica de lá pra cá. É claro que você pode olhar pro anime de uma forma romântica, ele é cult, ele tem coisas e técnicas que foram muito bem utilizadas na época em várias situações. O anime tem boas coisas, tem bons acréscimos, na minha opinião. Quando a gente olha para Hades Santuário, a gente olha para algumas cenas de Hades Inferno, a gente olha para algumas coisas dentro do clássico mesmo, como por exemplo um acréscimo muito grande que a gente teve da relação Ayori e Aioros dentro do anime, que a gente não tem no mangá, e eu acho positivo que a gente tenha no anime. Então o anime faz o seu trabalho bem em várias situações. A questão é, de 10 pessoas que vão ver o anime hoje em dia, 7 ou 8 voltam falando que não conseguiram assistir, porque o anime é ruim, porque ele é lento, porque ele é isso, ele é aquilo outro. Então é um produto que envelheceu mal. É óbvio que algumas pessoas vão ser cativadas, é óbvio que você pode mostrar para o seu amigo, ele pode adorar, ele pode achar incrível, ele vai querer ver até o fim. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, inclusive de pessoas que já viram Cavaleiro Zodíaco quando eram crianças e voltaram a ver agora quando adultas, esse tipo de coisa, é não gostar do anime. É não gostar do que estão vendo ali. Entendem? Então, eu acho que o anime precisaria de um remake. Eu acho que o anime precisa de uma nova versão. E, infelizmente, isso é uma realidade muito distante.
E a gente vai ter agora provavelmente Next Dimension, que pode atrair um novo público. Eu acharia maneiríssimo se atraísse um novo público, mas é uma continuação. Para a pessoa chegar em Next Dimension, ela tem que passar pelo anime e pelo mangá. Será que quanta gente vai sobreviver a essa peneira para ver quem chega em Next Dimension? Essa é a questão, entende? Mas eu não odeio o anime. Passo muito longe de odiar o anime. Tenho muito carinho por ele, porque eu cresci vendo anime. Por muito tempo eu consumi o anime e não consumi o mangá, porque eu não tive acesso a isso, né? Por N razões. Mais uma pergunta do Henrico. Perguntando aqui sobre a nova geração dos Cavaleiros de Bronze, virando Cavaleiros de Ouro, como vocês estão vendo aí na tela. Como a pergunta é grande, eu vou deixar para vocês aí poderem ler. E vou ler só o finalzinho. Ele diz assim: você acha que essa será a nova geração? E você acredita que poderia entrar nos postos que estão faltando? Né? Quem poderia? Eu imagino que era a pergunta. Não acho que vai ser a nova geração, porque os Cavaleiros de Bronze secundários, na minha opinião, não têm essa capacidade toda para virarem Cavaleiros de Ouro no futuro. E acharia esquisito que a gente tivesse, por exemplo, uma última página com todos eles vivos e a gente visse o Jabu com a armadura de escorpião. Por que se a gente não teve uma construção para isso? Foram personagens que não tiveram essa construção desde o início. Né? Eu não acho que a gente vai ter uma nova geração tão bem estabelecida. Eu imagino que o Kiki vai entrar em Ares e a gente vai ter os Cavaleiros de Bronze principais como Cavaleiros de Ouro. Não teremos as 12 constelações completas, os 12 Cavaleiros de Ouro completos. E acho que isso só vai acontecer novamente quando tiver uma nova Guerra Santa. Tá? Meu povo, foram todas as perguntas. Eu acho que eu consegui responder tudo bem. Foram 16 perguntas dessa vez, se não estou enganado. Menos que nos últimos vídeos. Mas acho que deu para responder bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esquece de deixar o like aqui embaixo. De se inscrever se você não for inscrito. De comentar para poder me ajudar, porque o YouTube agora trabalha com um sistema de comentários para poder engajar o vídeo, para poder recomendar o vídeo para umas pessoas, para ele poder aparecer na caixa de descrição de outras pessoas. Inclusive, ative o sininho, porque vocês estão vendo esse vídeo na sexta-feira e amanhã, no sábado, a gente vai ter Demian Cash com Alan Nicole da Taizen e no domingo a gente vai ter Demian Cash com o Guilherme da página CDZ Verso para a gente poder falar sobre os filmes clássicos. Enquanto com Alan, a gente vai falar um pouquinho sobre o momento atual da franquia e também sobre o futuro de Cavaleiros do Zodíaco. Então, no mais é isso, meu povo. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!